E a minha mãe que não fala mais comigo hoje em dia porque ela queria que eu pagasse a fiança do meu irmão e eu me recusei a pagar. O meu irmão, gente, ele sempre foi aquela pessoa de dar muito trabalho. Ele sempre deu muito trabalho pra minha mãe, pro meu pai. E já eu nunca fui essa pessoa de dar trabalho, sempre gostei de estudar. E eu construí realmente a minha vida, a minha carreira. E o meu irmão, ele viveu dependendo, ele vive, na verdade, até hoje, dependendo de boa vontade dos outros, de dinheiro, de bicos, de esmola. É assim que ele vive. E a minha mãe ali, sempre passando a mão na cabeça dele, de ai, tadinho, coitadinho do meu filho. Só que o meu irmão, ele tem uma questão que é o seguinte. Eu já falei pra minha mãe que ele tem algum problema na cabeça dele, menina, ele é doente, mas mãe, né, algumas não querem acreditar. Que o meu irmão, desde quando ele era menor, ele ficava se tocando na frente das pessoas. E quando ele era ali criança, a gente falava que, ele tá se descobrindo, é curiosidade, a gente tem que conversar pra ele, dizer que ele não pode fazer isso na frente das pessoas. E apesar da minha mãe dizer, tentar corrigir, ele foi crescendo e ele foi continuando fazendo isso. Então, adolescente, gente, do nada ele ficava se tocando na frente das pessoas. Adulto continuou. E eu sempre falando, mãe, esse menino tem algum problema, esse cara tem algum problema. Leva ele pra fazer tratamento, porque isso não é normal, a pessoa sabe que isso não é uma coisa legal, que isso é uma coisa, né, que de você ficar botando o seu órgão pra fora e ficar se masturbando na frente das pessoas, isso não é normal. Uma pessoa normal sabe que ela não pode fazer isso. E a minha mãe, não sei o quê, porque isso é coisa de menina, é coisa de homem. Deus me livre, né? Mas enfim. E aí eu cresci desse jeito, né? Tendo que aguentar a pataquada de coisa que meu irmão fazia, né? E a minha mãe, ele sempre passando a mão na cabeça dele. Até que teve um dia, e nisso eu já tinha casado, já tinha construído a minha vida, tava, né, vivendo muito bem, graças a Deus. Do nada a minha mãe me liga, porque o teu irmão foi preso. Foi preso por quê? Adivinha. Né? Ele tava se masturbando na rua. A polícia viu e ele foi preso. Aí ela queria que eu pagasse a fiança dele pra soltar. Falei, minha amiga, não vou pagar. Porque, gente, eu construí uma carreira muito boa. Então, financeiramente falando, graças a Deus eu vivo muito bem. E eu sempre ajudei a minha mãe. Então, todos os meses eu levo ela no supermercado, peço pra ela fazer a compra, assim, do mês pra ela. E eu ajudo muito. Só que dinheiro mesmo, quem tem guardado sou eu. E a minha mãe queria que eu usasse meu dinheiro pra pagar a fiança do meu irmão. E eu falei que eu não ia pagar e eu realmente não paguei. Falei, mãe, esse menino, ele precisa... Esse menino, eu falo assim, mas ele já é um homem, né? Ele já é adulto. Falei, ele precisa tomar um rumo na vida. Ele precisa aprender que as coisas que ele faz não ficam desse jeito. Ele precisa entender que as atitudes dele têm consequências. Ele precisa tomar um rumo na vida. Ai, coitado do teu irmão, porque ele não fez por maldade, porque eu não sei porque ele é desse jeito. Falei pra ela que eu não ia pagar. Que eu não ia pagar, que pra mim ele merecia estar lá. Não paguei, né? E aí depois em cima foi embaixo, que acabaram liberando ele depois de algumas semanas ali preso. E aí, depois da situação, a minha mãe simplesmente não fala mais comigo. Eu ligo pra ela, ela não me atende. No WhatsApp ela me bloqueou. Eu vou na casa dela, ela me manda embora. Porque ela diz que o que eu fiz não foi uma atitude de irmã, não foi uma atitude de uma pessoa da família. Que eu, como irmã dele, como família dele, eu tinha a obrigação de ajudar. Que ela não consegue entender essa raiva, esse ódio que eu tenho. Gente, já não basta ela passar a mão na cabeça do meu irmão. Eu tenho que ficar passando a cabeça na mão do meu irmão? Não vou passar, não vou. Até quando? Deus o livre guarde, um dia minha mãe não tá mais aqui, quem é que vai sustentar esse menino? Eu que não vou, e eu já falei isso pra ela, que é bom ela nem contar comigo, porque no dia que ela não estiver mais aqui, que não venha pro meu lado, que eu não vou ajudar. Se tem uma coisa que eu tenho é raiva, é de vagabundo e de gente doente que não procura tratamento.